a entrevista com a mãe da Larissa Manoela. Você foi muito criticada com essa entrevista, que a gente estava esperando. E quando ela veio, ela não foi o que a gente esperava, pelo menos no meu caso. Sim. Eu quero saber, foi assim para você também? Ou o que aconteceu? Eu vou explicar um pouquinho do que aconteceu para as pessoas entenderem. Naquele momento, óbvio que a voz da Larissa foi muito importante. Então, em primeiro lugar, para que as pessoas saibam, talvez elas não lembrem, mas para as pessoas saberem, eu sempre fiquei do lado da Larissa. Eu sempre falei muito bem da Larissa, porque ela tem o direito de ter a vida própria, ela já era maior de idade, de ter a própria carreira e ter as rédeas na mão. Ela tinha todo o direito. Acontecia ali uma briga de família, e a minha dor sempre foi a seguinte, que foi o que eu disse no ar, e se as pessoas pegarem todas as gravações de todos os momentos que eu falei dessa história, que triste uma família se desfazendo, principalmente, você vai entender, porque somos como a mãe dela, é uma filha única. Então, você ter a dor de perder um filho único é você ficar sem filho, certo? Então, ela estava vivendo um luto, a mãe, naquele momento da entrevista. Então, eu sempre falei bem da Larissa, sempre achei que a Larissa tinha todo o direito de fazer o que ela estava fazendo, de se desligar da mãe. E a mãe não queria falar, não queria dar entrevista. Então, foi uma escolha da mãe dela, né, dos pais, no caso, que o pai dela era uma situação muito complicada, aconteceram algumas coisas que eu, infelizmente, não posso falar para todo mundo, porque tem uma ética profissional, né? O pai nem conseguiu dar entrevista. A mãe fez uma escolha de falar com a Mônica Bergamo para o jornal e falar comigo. Por quê? Ela se sentia muito à vontade pelo SBT, que foi a casa onde Larissa foi criada, então ela confiava muito na casa e ela queria falar comigo por eu ser mãe, por ela achar que ia ter um entendimento ali. Foi isso. Só que foi uma escolha que abalou muito. Por quê? Porque todo mundo queria fazer essa entrevista, todas as emissoras. A Globo, a Record, o SBT, a Band, a RTV, todo mundo queria fazer, todos os colunistas, todo mundo queria fazer essa entrevista. Então foi super delicado. As pessoas estavam acampando na porta do condomínio dela para pegá-la para fazer a entrevista. Então, já foi por aí. Então, existiu uma onda de pessoas que já não queriam que eu fizesse essa entrevista, né? Então, assim, existe a milícia digital também, gente. Eu fui vítima dessa milícia digital e depois que eu fui entender também que teve isso junto. Quando ela deu a entrevista, no dia que eu fui fazer a entrevista, era o dia que ela estava tirando as coisas da Larissa da casa, limpando o armário da Larissa, que tinham pedido as coisas dela para levar para o Rio de Janeiro. Só que as coisas que estavam na casa eram muito ligadas à infância. Então tinha bonequinha, tinha roupa que ela usou em carrossel. Então, para uma mãe, qual que era o espírito daquele dia da entrevista? A mãe que estava enterrando uma filha. Era o luto completo, porque ela sabia que a partir daquele momento, ela nunca mais ia falar com a filha, porque foi isso que foi dito para ela, entendeu? Morreu, a sua filha morreu, você não fala mais com a sua filha, não tem mais volta. Então, os pais estavam enterrando uma filha ali. Então, o clima era esse. E quando eu cheguei, ela já estava passando mal. Ela não estava bem. Ainda assim, ela quis dar entrevista porque ela achou que a minha entrevista com ela seria uma maneira dela se comunicar com a filha, porque ela não estava se comunicando com a filha. Ela queria mostrar para a filha que ainda existia amor, que independente de qualquer coisa que acontecesse, que ali era o porto seguro dela, que os pais perdoavam qualquer coisa que saísse e que queriam ela de volta. Era essa mensagem que ela queria passar. Quando me deparo com ela, eu não estou na frente de uma assassina. Eu não estou na frente de uma criminosa, entende? Perfeito, uma mãe. É uma mãe sofredora ali. Então, que muitas vezes comete erros. Que comete, claro, e como ela toda mãe, reconheceu, como todo ser humano. Exato, ela reconhece ali na entrevista. Nós conversamos muito fora do ar. Eu disse para ela tudo o que eu achava. E eles me mostraram muitas coisas que não foram ao ar por uma questão de respeito, principalmente de respeito à Larissa. Então, eu estava segura do que eu estava fazendo, mas, ao mesmo tempo, o meu olhar ali era de compaixão também, por mais erros que eles tivessem cometido, e eles cometeram e eles sabem disso. Mas ela desmaiou na minha frente. Ela passou muito mal ali naquela entrevista. Então, no momento que eu estou ali com ela, era uma mãe segurando na mão de outra mãe ali, entendeu? Falando assim, calma. Perfeito. Porque a maturidade também traz pra gente o seguinte, por mais brigas, por mais desavenças que a gente possa ter com os nossos pais ou com os nossos filhos,
A gente tem que exercer o perdão, gente. Claro. O perdão é libertador. E eu tenho certeza absoluta que isso uma hora vai acontecer. Também acho. Mas precisa de tempo, porque tem a dor também. Então, eu entendo a Larissa, a dor que ela sente. Isso é só o tempo e a maturidade que vai trazer. E eu estava vivendo esse momento com meu pai também. De reconexão com meu pai. De perdão com meu pai. Entendeu? Então, eu não podia ser agressiva com aquela mulher que queria o perdão da filha. Não dá pra ser agressivo. Entende? Então, eu não me arrependo da entrevista, porque eu sei que ali foi um canal para eles se comunicarem. Talvez eu tenha sido vítima dessa milícia digital, certo? Acho que tentei fazer o melhor ali. Se errei, peço perdão também pelos meus erros, mas tentei ser o melhor que eu pude diante daquela situação que se encontrava ali. A minha torcida sempre foi e continua sendo pelo perdão, pela paz. Que eles não tenham mais... É muito triste. É muito triste uma mãe, um pai e uma filha que não se falam. Eu também acho. Entende? Porque Única assim, filha. Porque vamos pensar junto aqui, ainda que o dinheiro tenha ficado com os pais, aquela coisa toda tal, ia ficar para ela, porque ela é a única herdeira deles, né? Então, assim, eu acho que ali não é sobre dinheiro, é muito mais do que sobre dinheiro, mas eu acho que tudo é caso de sentar e conversar com a maturidade, com o tempo, mas eu acho que a família é o bem mais precioso que a gente tem. É o mais precioso. Então, por mais erros que tenham, por mais percalços, e aí vem também da minha espiritualidade, né, dessa crença e tudo mais, gente, Jesus veio aqui ensinar o quê pra gente? Amor e perdão, é isso que ele veio ensinar. Para a gente seguir livre. Então, acho que tem isso, acho que as pessoas... Mas esse momento, você ficou mal? Fiquei muito mal, Léo. Ficou? Fiquei muito mal, muito mal. Isso bagunçou muito a minha cabeça. Muito, e eu acho que isso ajudou na minha decisão de sair do ar. É isso que eu ia te perguntar. Sim, sem dúvida nenhuma. Foi muito difícil para mim, porque ali eu acho que também o jornalismo foi colocado à prova, sabe? Sim, as pessoas, eu acho que está difícil para as pessoas entenderem o que é o jornalista hoje, porque muitas pessoas se apresentam como tal e colocam notícias, né, principalmente em rede social, ou Twitter, X, enfim, que é tudo muito rápido, bota uma frase como se fosse uma notícia. E para nós não, para nós tem que ter apuração, Não, e outra diferente, coisa, parecia né? que você estava tomando um lado e você não estava Eu tomando não estava, em nenhum momento, muito pelo contrário. Se E outra você pegar coisa, todas as gravações de eu falando da Larissa, eu tô do E outra lado coisa, dela, Quem sabe? somos nós para nos metermos Como é numa que eu vou briga julgar? entre uma mãe e uma Mamãe e filha? uma Como é que eu vou filha, Elas julgar? têm que se resolver. A gente como Elas mãe, que têm que se resolver. A gente como mãe, Léo, a gente erra muito. E erra por amor. Sim, Por sim, amor. sim. Sabe, eu tenho certeza que você tem momentos da sua mãe que você lembra, que você fala assim, minha mãe errou. Mas você também tem certeza que ela errou por amor, por querer... Você falou do seu pai, que preferia esse emprego e não aquele. A gente erra muito, mas a gente erra querendo acertar. Gostou desse corte? Então, inscreva-se no canal Léo Dias TV, ative o sininho e fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos.